Olá, pessoas. Sejam bem-vindos a esse espaço, que é um espaço onde você vai encontrar aulas estruturadas, pensadas para professores lidarem com as questões que aparecem na sala de aula, como indisciplina, dificuldade de relacionamento com a família, sempre de forma afetiva. Aqui a gente vai trabalhar sempre em cima de abordagens que trazem muito a questão da empatia, a questão do respeito pelos alunos e pela família dessas crianças. Meu nome é Gleice, eu sou professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro, eu sou especialista em comportamento infantil e de adolescentes, e hoje a gente vai falar sobre mediação de conflitos, né? Mediar conflitos, o conflito, as brigas entre as crianças é uma das questões que sempre aparece para mim, seja através das redes sociais, seja através dos professores que fazem o curso comigo de formação, a questão das brigas, né? Então, a questão da disciplina é uma questão que muito atinge os professores, e dentro da disciplina, os professores trazem, né, relatam a questão dos conflitos, das brigas. As crianças brigam muito, as crianças têm brigado muito. E depois da pandemia, né, desse tempo que a gente ficou sem aula, os professores têm percebido isso, as crianças estão brigando mais. Eu acho que isso justifica pelo fato de que as crianças ficaram convivendo muito sozinhos, né, dentro de casa, com os irmãos, com a família, perderam, né, durante um bom tempo esse convívio social. Então, eu acho que esse retorno também traz isso, a gente não pode não considerar isso quando a gente está dentro da sala de aula. Mas quando a gente está falando em acabar com a indisciplina, quando a gente está falando em mediação de conflitos, quando a gente está falando de dificuldade de aprendizado, a gente precisa entender que não existem fórmulas mágicas, não existem folhinhas que você vai baixar da internet, não existe códigos da BNCC que vão resolver isso de uma hora para outra. A gente precisa passar por um processo, a gente precisa trazer novas abordagens, estudar novos conceitos, trazer isso para dentro da nossa sala de aula, alinhar com a nossa pedagogia, para que a gente consiga ter um resultado positivo, né? Consiga entender um pouco mais como funciona a cabecinha dessas crianças, como é que essas crianças estão lidando com essas questões pós-pandemia, e como é que nós, professores, podemos lidar com isso para que a gente fique bem, para que a gente não adoeça dentro de todas essas questões. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da mediação de conflito. E quando eu estou falando de mediação de conflito, eu estou falando de trabalhar de forma sistemática, de forma integrada, 3 abordagens, né, que são as abordagens que eu levo para a minha sala de aula, que eu apresento dentro do método que eu criei, que é a educação socioemocional. Então, a gente precisa olhar para a educação socioemocional, entender o que a educação socioemocional apresenta para a gente, entender que a educação socioemocional não é uma modinha, não é uma abordagem recente que chegou agora, né? Muitos professores estão tomando conhecimento da educação socioemocional agora, ou quem já está estudando, lendo a BNCC em 2017, a BNCC quando te apresenta a educação socioemocional dentro das suas competências, mas a educação socioemocional é uma abordagem que já vem sendo trabalhada há mais de 30 anos. E a gente precisa trazer a abordagem, entender que não é mais uma coisa para o professor fazer, né? Eu ouço muitas vezes alguns colegas, e eu vejo muito nas redes sociais, quando tem alguém falando de educação socioemocional em uma postagem, alguns professores comentando, agora mais uma coisa para o professor fazer. Não é isso, gente. A educação socioemocional, ela é uma aliada nossa, assim. A gente, quando a gente começa a estudar a educação socioemocional, a gente olha para a gente olha para as nossas emoções, a gente avança isso dentro da gente, e a gente consegue ter uma estrutura para olhar também para os nossos alunos e ajudá-los a entender as suas emoções, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Essa semana vai ter um vídeo no canal falando mais detalhadamente sobre a educação socioemocional, porque eu fiz uma enquete de quais temas, né, as pessoas que me seguem no Instagram e aqui no canal gostariam que eu trouxesse, e a educação socioemocional foi a temática mais votada,
Existem outros vídeos aqui sobre educação socioemocional e terão muitos outros, porque a gente tem muito o que falar sobre educação socioemocional, é um campo muito vasto e extremamente rico e extremamente importante para a gente, para o nosso emocional, para a nossa estrutura enquanto educadores, enquanto professores de sala de aula e também para com as crianças e suas famílias. A outra abordagem que eu acho fundamental, que a gente tem que trazer, é a disciplina positiva. A disciplina positiva, ela também vem alinhada à educação socioemocional, ela traz a educação socioemocional para dentro da sala de aula. É uma forma da gente estar organizando o nosso espaço, organizando a nossa vida, estruturando as relações de forma gentil e também de forma firme. E a disciplina positiva, então, ela precisa ser trabalhada dentro da sala de aula, assim como a educação socioemocional e como a CNV, que é a comunicação não violenta, né? Que a gente vai ver diretamente como trabalhar. Também já gravei, acho que um vídeo aqui sobre a comunicação não violenta. É uma abordagem mais recente com essa temática, com esse nome, né? Mas há 30 anos atrás, quando eu comecei a estudar educação socioemocional, eu comecei a estudar as inteligências emocionais, as habilidades emocionais, eu já estava ali também estudando formas de se comunicar com as crianças de forma mais empática, de forma mais assertiva, que é o que a comunicação não violenta traz para a gente. E aí ela recebeu, né, e está sendo bem divulgada com esse nome, né, abreviando CNV, pelo Rosenberg, que é um psicólogo e um grande mediador de conflitos, que foi estruturando todo o método dele, e ele tem aí 2 livros, agora acho que tem mais livros dele, falando sobre isso. Então, eu vou compartilhar, né, como sempre, a tela do meu computador, e a gente vai ver um pouquinho como é que essas abordagens podem nos auxiliar nessa mediação de conflito. Então, a gente precisa entender assim, que quando a gente está mediando um conflito, a gente está ali numa situação e não é a gente quem vai decidir, né? Nós, professores, quem é que está certo, quem é que está errado, ou a mãe. É muito importante que a gente, a partir dessas abordagens, já trabalhando essas abordagens na sala de aula, a gente consiga fazer a mediação, facilitar aquele momento para que as próprias crianças consigam chegar a uma solução, a uma reflexão sobre o que está acontecendo e elas busquem sair dessa situação. Eu vou aumentar aqui um pouquinho, vou sair um pouquinho, só para vocês darem uma olhada. A educação socioemocional, ela trabalha com 5 pilares, né? Que é a autogestão, o engajamento com os outros, a amabilidade, a resiliência emocional e a abertura ao novo. Então, esses 5 pilares são trabalhados quando eu estou trabalhando em educação socioemocional, quando eu trabalho com as crianças, eu busco trabalhar isso dentro da minha sala de aula. Aqui a gente consegue ver melhor, porque aquele slide não estava muito legal, mas quando a gente está falando do autogerenciamento, a gente está falando de disciplina e motivação. E quando eu estou falando de disciplina, gente, é uma disciplina de forma afetiva. Eu não estou falando em disciplinar um castigo, seja físico ou seja verbal. Eu não estou falando na disciplina de uma forma de expor a criança, né, de humilhar a criança. Não, a gente está falando da criança ter a sua própria disciplina, sua autodisciplina, isso sendo conquistado no dia a dia, né, sempre de forma afetiva. A base de todos esses pilares é a amorosidade, é o respeito pelo outro, é a empatia, né? Regular as emoções e o pensamento. E aí aqui é uma coisa que é bem importante a gente estar falando, que a gente não regula a emoção, tá? Essa coisa de engole o choro, né? Quem já nunca ouviu alguém falando isso, ou alguém falou para você isso. A gente não inibe as emoções elas vão surgir e a gente vai aprender a lidar com as consequências dessa emoção. O que na educação socioemocional a gente consegue fazer
é a gente trabalhar o pensamento, porque em questões de segundos, o pensamento ele determina a emoção, e a emoção vai determinar o comportamento. Então, quando a criança entende isso, quando você entende isso, você começa a trabalhar os seus pensamentos. Então, existem várias atividades para trabalhar com as crianças a questão do pensamento. Então, eu coloco imagens que eu pego de revista ou que eu imprimo na internet, e o que que você pensa sobre cada imagem dessa? E aí a criança escreve o que ela está pensando, ou a gente faz isso numa roda de conversa, ou a gente faz isso através da escrita, e depois que você pensou, o que que isso você sentiu com isso, né? Então você percebe que cada pensamento levou a um sentimento. E é assim, é uma questão muito rápida, mas a gente pode começar a mudar o nosso pensamento, né? Tem muita brincadeira do copo, um copo com água pela metade, e tem aquelas pessoas que acham que o copo está quase cheio, e tem aquelas pessoas que acham que o copo está quase vazio. Então, isso é muito importante, né? A gente trazer esse olhar para os nossos pensamentos, para a forma com que a gente está percebendo as coisas, e trabalhar isso com a criança. Quando a gente trabalhar, regular os pensamentos, a gente automaticamente trabalha as emoções e o comportamento, né? E aí vem aqui regular o comportamento. Então a criança precisa entender que ela pode sentir raiva, que sentir raiva é natural, mas ela não pode brigar nem bater no colega. Então a gente está falando em tomada de perspectiva do outro, da consciência social, né? Identificar as emoções do outro, respeitar as diferenças. Quando a gente está trabalhando isso com as crianças começam a identificar que a outra pessoa existe, né? Que a outra criança existe. Passa a ter uma consciência de que ela não é sozinha, ela não é o centro do universo. Aí você tem aqui identificar os problemas, refletir sobre eles e solucionar os problemas. A criança vai decidir o que vai fazer, ela tem autonomia, ela se torna protagonista das ações. Então, é você parar de regular a criança, de decidir, falar para a criança o que ela pode, o que ela não pode, o que ela não tem que fazer, o que ela fez está certo, o que ela fez está errado. Ela passa a perceber isso. Relacionamento interpessoal, né? Então, trabalhar em grupo, trabalhar em equipe, ter várias habilidades sociais, manter esses relacionamentos, né? E a autoconsciência, que é identificar as emoções e os seus pensamentos, identificar e reconhecer as limitações e valores. Então, na verdade, eu começo a trabalhar com as crianças pela autoconsciência, né? A gente vai trabalhando tudo isso aqui juntos, né? Isso aqui eu peguei na internet, peguei num livro, né? Aqui está a fonte, mas isso aqui tudo poderia estar interligado, porque a gente vai trabalhando tudo isso junto quando a gente trabalha a educação socioemocional. Então, eu tenho vídeos aqui no canal em que eu falo sobre algumas atividades, eu compartilho algumas atividades, vocês podem estar olhando melhor para isso. Aqui a gente tem a disciplina positiva, né? Então, a disciplina positiva, você repara que ela vem trazendo as mesmas questões que a educação socioemocional trouxe, né? A autoconsciência, a consciência social, né? Tomadas de decisões. Então, assim, quando a gente está trabalhando com a disciplina positiva está o tempo inteiro colocando a criança como o protagonista da situação. Nós estamos fazendo as correções de formas firmes, de forma assertiva, mas de forma gentil. Então, assim, o ponto básico da disciplina positiva é você ser gentil e firme ao mesmo tempo. Teve outro dia que eu postei uma cartinha que eu recebi de uma aluna que ela colocou assim: tia, você briga, mas você briga calma. Eu achei bonitinho a forma com que ela colocou, a percepção que ela teve da minha atitude, da minha ação. E o que ela quis dizer com eu brigo? Que eu chamo atenção, né? Que eu não deixo de fazer tudo, mas eu brigo calma, porque não é aquela briga que ela está acostumada, da pessoa gritando, da pessoa ofendendo, da pessoa. Não, né? Então, todas as vezes que eu vou chamar atenção, e a disciplina positiva, ela traz vários elementos, ela traz várias ferramentas para você trabalhar com as crianças dentro da sala de aula, de você estar levando a criança a estar conquistando tudo isso. Então, gente, repara isso tudo, né? Você identificar as suas emoções, você nomear as suas emoções, você identificar os seus pensamentos, você começar a ver a forma com que você olha para as coisas, tudo isso é um processo. Né? E aí você me pergunta assim, mas Gleice, como é que a gente faz isso? Que isso é o que os alunos que chegam para o curso do meu método falam, mas como é que a gente faz isso dentro da sala de aula? A gente faz isso o tempo inteiro.
né? Porque a gente já lida com as emoções o tempo inteiro, a gente só não sabe muitas vezes qual é a melhor forma para lidar com aquilo. Então, muitas vezes a gente acaba perdendo a cabeça, muitas vezes a gente acaba se frustrando, muitas vezes a gente acaba gritando, muitas vezes a gente sai da sala de aula totalmente estressada e se sentindo mal porque queria ter feito de forma diferente. E a gente, quando começa a conhecer essas abordagens, a gente vai fazer tudo isso de forma mais natural e mais correta, né? Porque você começa a entender isso. Então, a gente precisa começar a pesquisar sobre essas abordagens, ler, assistir vídeos, pesquisar, né? Fazer curso, enfim, ver qual é a ferramenta, qual a forma que você pode ter para acessar essas ferramentas e ir levando isso para a sua sala de aula. E é lógico, não é tudo de um dia para o outro, né? Eu, normalmente, na minha sala de aula, e é o que eu falo para os professores que fazem o meu curso, que a gente leva o primeiro bimestre para começar a apresentar essas abordagens, começar a trabalhar com elas. Elas funcionam muito bem com as crianças se conectam rápido, as crianças percebem rápido, porque as crianças, elas estão mais abertas para isso. E para elas isso é fácil. E o que as crianças querem dentro da sala de aula é atenção. Por trás de todo mau comportamento, tem um pedido de ajuda. Normalmente, a criança tem uma atenção indevida, ela quer chamar atenção e ela faz as coisas da forma mais errada para chamar a sua atenção. E as brigas, muitas vezes, é isso, né? Então, quando você começa a dar atenção para a criança nos momentos certos, né? Nas rodas de conversa, nos conselhos de classe, então as crianças começam a se ver importante, aquilo passa a fazer parte dela, elas passam a fazer parte da escola, da sala de aula. Elas percebem ali o espaço delas, né? E não como um lugar que elas são colocadas e que elas não podem falar, que elas não são ouvidas, porque tudo vem determinado pelo professor. Então, você também sai um pouco, você começa a quebrar paradigmas, né? Então, as coisas vão se organizando. E aí, quando você chega para mediar um conflito, você já tem crianças mais preparadas e chega uma hora, gente, que você nem precisa mais mediar o conflito, as próprias crianças conseguem se resolver, né? E aí, quando a gente fala que a criança precisa decidir as coisas de forma responsável, né? O que que elas vão fazer? Elas vão identificar os problemas. Então, a gente vai trabalhar isso com a criança identificar o que está acontecendo, analisar a situação, olha para essa situação, o que aconteceu, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente desse vídeo, um pouco sobre exatamente como é que você vai proceder na hora que você está ali mediando um conflito com a criança. É, então, assim, a criança vai resolver o problema. Quais são as possibilidades? O que você pode fazer para você resolver esse problema, né? Vamos avaliar o que aconteceu. Vamos fazer uma avaliação, né? E aí a criança precisa ter a questão da responsabilidade, da ética, né? E do respeito. Então, essa questão da ética, trabalhar com a criança, né? Explicar o que é ética. Eu falo muito isso para os meus alunos. É, assim, primeira coisa que você tem que fazer é parar de pedir para alguma criança tomar conta da turma ou aceitar que alguma criança venha apontar o dedo para o colega e falar, foi ele fez isso, ele fez aquilo. Tia, você saiu, fulano levantou. Eu lembro que eu peguei uma vez em terceiro ano e quando eu saí da sala, a menina, quando eu ia sair, a criança falou assim, tia, posso tomar conta da turma? Eu falei, não, você toma conta de você, cada um toma conta de si. E eu saí e eu voltei. Quando eu voltei, essa mesma criança trouxe para mim uma lista com vários nomes. Eu falei, o que é isso? Ela falou, foi as crianças que eu falei, eu não quero saber não, desculpa, mas a tia não pediu para você tomar conta da turma. Aí eu peguei o papel, dobrei o papel e falei, quero conversar uma coisa com vocês. E aí eu comecei a falar, né, já mostrando para ali que eu não queria mais aquilo, que eu tinha um carinho muito grande já por eles e que eu os respeitava muito, que a relação que a gente ia ter ali era uma relação de respeito e de confiança, que eles podiam confiar em mim, porque eles precisassem. E aí eu fui dando exemplos, né? Se você acha que eu vou, vem aqui, aí peguei, eu vou chegar com a caneta perto do seu olho. Você acha que eu vou furar o seu olho? A criança fala, não, não vou, não vai. Falei, claro que não, porque eu respeito você, você tem que confiar em mim. Da mesma forma que eu tenho certeza que você também não ia furar o meu olho se você vier com a caneta perto de mim, porque eu confio em você, eu respeito você. Então, você vai procurando formas práticas de mostrar para uma criança, né? Eu estava com uma turminha de terceiro ano,
O que que é respeito? E eu faço isso com turma de sexto, porque eu já trabalhei de terceiro, né, de primeiro a sexto. Então, assim, é, isso em escola formal, né? Fora da escola formal, eu já trabalhei com crianças de 2 meses, 0 anos, até 18 anos. Então, porque eu trabalhei muito em instituição. Então, assim, a criança consegue entender o que é ética. E aí, às vezes, eu saio e eu volto e eu percebo que tinha criança se movimentando. E aí eu falo, eu queria que vocês pensassem o que vocês fizeram. Eu quero conversar ali fora com as crianças que levantaram e que correram pela sala. Não foi levantar para ir no lixo, não sei o quê, correram pela sala que sabiam que não podia correr. Eu quero só conversar com vocês. E aí eu vou para fora da sala e as crianças vêm e abaixam a cabeça, não conseguem olhar para mim, porque são envergonhados e assumem o que fizeram. Então, isso é você trabalhar a responsabilidade com a criança. A criança passa a mudar não porque ela tem medo de você, mas porque ela tem respeito. E outro dia, eu perguntei para minha turma de quarto ano, né, no início do ano, o que que eu falei para eles assim: eu estou preparando uma aula, eu vou dar uma aula para o professor. O que que vocês acham que eu posso falar para eles que eles precisam ter pelos alunos para eles se tornarem bons professores? E aí um menino do quarto ano falou assim: respeito. Eu falei, como assim respeito? Ele falou assim, tia, os professores precisam respeitar a gente. A gente, não é porque a gente é criança que a gente não merece ter respeito. E aí eu perguntei, o que que você entende por respeito? E eles começaram a falar o que que eles entendiam por respeito. Ouvi-los, né? Perguntar o que aconteceu. Eles falaram assim, pergunta o que aconteceu antes de falar pra gente que a gente fez isso, fez aquilo, né? Às vezes a gente nem fez, ou fez porque, por causa de algum motivo. Então, as crianças querem ser ouvidas. Então, isso é muito importante quando você está trabalhando essas questões. Aqui, deixa eu ampliar. Eu quis trazer essa imagem, ela é muito parecida com aquela outra lá que estava, né, não estava muito legal, sobre educação socioemocional, porque é o que a base, né, os pilares que a gente está trabalhando na educação socioemocional. A autogestão, tomada de decisão responsável, as habilidades sociais, a consciência social, o autoconhecimento, que a gente viu. E a gente tem aqui nessa mandala outros 3, né, eixos, que é a escola e a sala de aula, a família, a comunidade e a cultura e a sociedade. Então, a gente tem dentro da escola, da sala de aula, a educação socioemocional, a família e a comunidade, a gente tem que ter uma parceria, a cultura e a sociedade, a gente tem isso na prática. Então, a gente não está educando uma criança dentro de uma sala de aula, as crianças não estão ali só para a gente ensinar a literatura, o português, a matemática, a escrita. A gente está ali também para preparar a criança para a vida. E a gente precisa entender que essa criança vive num território, vive num contexto. Então, como é que é esse contexto? Como é que é essa família? Como é que. Ai, mas a gente não tem condições de acompanhar e de entender a dinâmica de 30 famílias, de 24, de 38. Esse ano eu estava com 38 alunos. É lógico que não, mas a gente precisa entender que ela existe e que, de alguma forma, ela vai chegar na sua sala. Então, se eu estou numa escola de território, de conflito armado, eu vou receber criança que tem essa percepção de mundo, né? Se eu estou numa área rural, eu vou receber criança que tem essa percepção de mundo. Se eu estou numa vila de pescador, eu vou receber criança com essa percepção de mundo, né? Eu trabalhei muito com educação socioambiental, eu estava numa escola rural falando sobre caça, eu estava falando sobre caça com filhos de caçadores. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou abordar esse tema, se eu sei que as crianças são filhas de caçadores, né? Então você precisa considerar isso. Não que você precisa conhecer, não estou falando em conhecer a dinâmica dentro da sala de aula, a gente acaba conhecendo, porque quem é professor sabe, quando você chama a família, às vezes, para conversar sobre uma criança que está apresentando alguma situação, e você vai acabar conhecendo a história dessa família. Mas não estou falando que isso seja regra, nem que seja isso. O que eu estou falando é que a gente precisa só considerar. Então, não adianta você não considerar. E se vou falar não nessa escola que eu estou agora, num outro projeto que eu trabalhei, mas as crianças eram extremamente agressivas, extremamente violentas, porque elas eram
preparadas assim dentro da casa, porque era uma comunidade extremamente agressiva, extremamente violenta, onde as pessoas ensinavam as crianças a se defender e se defendiam brigando, porque ou era brigar, ou era apanhar, ou batia ou apanhava na comunidade que eles estavam vivendo. E eu precisei trabalhar com essas crianças e com as famílias e mostrar que ali na instituição a gente precisava lidar diferente, porque a gente não estava na no morro, né? A gente estava dentro da escola e como instituição tinha que ter regras e a gente precisava respeitar essas regras. É de uma hora para outra que a gente consegue isso? Não. Mas nem necessariamente você está sempre numa região assim. Então, dá para você trabalhar conflitos. Mesmo nessa escola que eu tô, a gente já teve criança na educação física falando para o professor de educação física, porque bateu e ele falou: não, você não pode reagir aqui assim. Ele falou assim: ah, mas é assim que a gente faz no morro. E aí o professor falou para ele, né, mas aqui você não está no morro, né, você está numa escola. Então precisa muito deixar claro também aonde a criança está. E a criança precisa entender que ali tem regras, que ali ela precisa usar diferente. E com a família também. Já teve um caso de eu trabalhar com a criança, uma criança muito agressiva, e eu estou trabalhando a educação socioemocional com essa turma, e a criança já está conseguindo entender o seu corpo, conseguindo entender quando estava numa crise de raiva, respirando, conseguindo já se controlar o seu comportamento. E ele foi provocado por uma criança dentro de um espaço da escola, e eu estava próximo, eu vi quando os meus alunos tentaram, já foram para cima para segurar, e ele falou: não precisa me segurar, pode me largar, eu não vou brigar. E eu olhei para ele, estava com um semblante muito tranquilo, eu falei: nossa, ele não vai brigar. E eu fiquei muito legal, satisfeita, e fui chegando perto, e aí eu, né, a outra criança continuava provocando, eu peguei, segurei a outra criança, falei: para, ele não vai brigar com você, ele não quer brigar. E aí o outro menino começou a chamar ele de alguns nomes pejorativos e a professora chegou e levou esse outro menino para a direção. E eu falei para ele, tá, se você tivesse... É o Tia, gente. Ô Tia, vem aqui. Vem aqui. Todos os vídeos têm o Tia latino, mas é isso, né, gente? Eu tô gravando na minha casa e tem um mascote aqui que late sempre no meio dos vídeos. E aí eu falei para ele, tá vendo? Se você tivesse aceito, né, a provocação, você estaria indo para a direção também, você está de parabéns, você conseguiu se controlar, tomou a decisão certa, foi reforçando tudo que tinha acontecido ali, que realmente naquele momento ele tinha, né, tomado a decisão certa, tinha conseguido se controlar. As crianças também falaram, ah, legal, não sei o quê. E aí, quando a mãe veio buscá-lo na escola, as crianças da escola já tinham encontrado com a mãe pelo meio do caminho, já tinham falado o que tinha acontecido, né? Porque todo mundo se conhece. E ele estava esperando ela buscar. Ela chegou extremamente brava e falou para ele: na próxima vez que você aceitar a provocação e ser chamado, né, de menininha, de não sei o quê, porque a criança chamou ele de umas coisas assim, você vai apanhar muito quando chegar em casa. Eu não estava perto, eu não ouvi. Quem ouviu foram os outros professores. E ele ficou extremamente chateado e ele chegou no dia seguinte já mais agressivo, né? Então você volta a estaca zero. E eu esperei passar e eu chamei a mãe para conversar e tive uma conversa muito franca com ela, né? E peguei estatística, mãe, olha quantas pessoas morrem no trânsito por briga de trânsito, por briga em bar. É isso que você quer para o teu filho? E aí ela caiu ela entendeu, ela percebeu que o que ela estava fazendo não era o melhor para a criança, que existem outras formas da criança se posicionar e se colocar, né? Então é uma questão, gente, de você conversar também com a família da criança, respeitando o território, respeitando a questão cultural, mas é preciso conversar sobre isso, né? Aqui é a comunicação não violenta, né? Como é que você vai quando você está lá com um conflito, como é que você vai mediar isso? Então, você vai. Primeiro, você vai estabelecer a calma entre ambos, né? Então, chega para as crianças e olha, se acalmem, respirem. Você já procura trabalhar com as crianças a respiração. E como é que é trabalhar a respiração, gente? É respirar com calma, é inspirar pelo nariz, soltar pela boca, né? Ensinar a criança a fazer essa respiração. Você encontra no YouTube vídeos com músicas relaxantes. Então, começa a colocar essas músicas para as crianças fazerem um relaxamento.
Eu faço em todas as minhas turmas, todas. Eu trabalho relaxamento de 15 minutos. Quando eu percebo aquele horário, dependendo da dinâmica, né, da escola, qual é o horário que as crianças estão mais agitadas. Esse ano, hoje, né, eu sou professora da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro, e eu sou de uma escola 40 horas, então eu tenho muito tempo com as crianças e eu faço esse relaxamento após o almoço, depois do recreio, que eles chegam na sala muito agitados, cansados, suados. Então é música calmante, 15 minutos. Trabalha relaxamento com as crianças, trabalha a respiração. Então, quando você está ali no momento de conflito, você fala, gente, vamos nos acalmar, vai, calma, respira. E é muito importante cada criança também identificar o que a faz se acalmar mais rápido. Bebe uma água, respira, bom, se acalma. E aí você vai ouvir ambos, né? Um por vez. Eles vão querer falar todos os dois ao mesmo tempo, ou os três, ou os quatro. Fala assim, ó, um por vez, vamos lá. Quem vai começar? Tá, fala. Espera, escuta, vamos ouvir. Que aí também você já vai trabalhando a escuta ativa nas rodas de conversa. Então, gente, sabe aquelas rodinhas de conversa que os professores fazem com as crianças da educação infantil do primeiro ano? Resgatem aquilo, levem aquilo para a sala de aula de vocês. Eu vou fazer rodinha de conversa todo dia, Gleice? Não. Faz roda de conversa uma vez por semana, né? Eu faço roda de conversa, eu faço uma grande roda de conversa, que é o conselho de classe, que é uma ferramenta da disciplina positiva, toda sexta-feira, que é uma avaliação do que foi a semana, com o direito à pauta, que as crianças constroem a pauta. Então, muitas vezes eu não tenho nada, eu não tenho nada para levar, eles que levam o tema. Aí a gente tem um papel que eles vão lá e vão falar o que eles querem falar. E aí a gente faz essa disciplina, esse conselho de classe. Mas você pode fazer uma roda de conversa simples, né? Assistir um filme, assista o filme, faça uma roda de conversa. Li um livro, faça uma roda de conversa, né? Vou dar uma aula. Então, assim, as pessoas falam, a sua sala fica como? Em fileira, em círculo. A minha sala fica de acordo com a dinâmica da aula. Às vezes é em círculo, às vezes é em U, às vezes é em grupo, às vezes é enfileirados. Se eles precisam de muita atenção, se eles querem, eles mesmos falam que eles querem sentar sozinhos, então eles sentam sozinhos, sentam em dupla, sentam em trio. Então, eles que decidem. Então, trabalhem a roda de conversa. Então, ouçam as crianças, né? Pergunte o que aconteceu, né? Como aconteceu e por que aconteceu. Gente, ajude a criança a estruturar o acontecimento. Gente, mas o que aconteceu? Aconteceu isso, tá, mas como é que aconteceu? Ah, ele foi, tá, e por que que isso aconteceu? O porquê já começa a deixar as coisas mais claras, né? Então, eles vão refletir sobre isso, procure refletir sobre isso. Peguem as falas, né, das crianças e traga para uma reflexão. Pergunte o que podemos fazer para resolver, tá? Mas agora a gente vai resolver isso como? A gente precisa resolver. As crianças precisam aprender a arrumar solução para os problemas. E elas são ótimas nisso. Basta que você deixe que ela faça isso, né? Então, deixe que ambos falem e vá levando a uma reflexão sobre o que é mais sensato a ser feito, né? Às vezes eles vão trazer soluções diferentes, e aí você questiona, mas se você acha que isso vai ser legal, você acha que isso é importante, né? Evite o máximo apontar a resposta, você decidir a resposta, deixe que eles decidem, né? E deixe que eles cheguem à conclusão do que eles vão estar fazendo, do que você acha que é importante eles estarem fazendo. E aí, se for necessário, apresente a política da escola. Assim, as escolas têm política, né? A escola é uma instituição. Então, tá bom, vocês estão decidindo coisas, mas como é que isso vai acontecer na instituição da escola? Como é que a gente vai trabalhar com isso dentro da escola? Opa, como é que a gente vai trabalhar com isso dentro da escola? Tragam isso. Para vocês terem uma ideia, as minhas crianças esse ano, eles estavam brigando muito. Eles brincam muito juntos. A minha turma, como eu comecei a trabalhar logo, eu começo a trabalhar educação socioemocional, a turma fica mais unida. E é uma turma de quarto ano, e menino e menina brincando junto, menino e menina unidos, é muito fofinho. E aí, só que no recreio, eles brincavam de pique, né, de pegar.
E esse pegar era um pegar assim, de pega pela roupa, que a roupa rasgava, pega pelo cabelo, arranhava, porque tinha que pegar. E aí eles começaram a realmente extrapolaram nisso. E aí, num conselho de classe, várias crianças levaram como tema o recreio. E aí eles ficaram conversando, um fala daqui, outro fala dali, as meninas falam, os meninos falam, e eles quase se falavam, mas assim, lavação de roupa suja, mas era muito legal. Tinha menino que saía, depois voltava. Falei, não, a gente volta para cá, porque o conselho de classe, a gente não pode abandonar o conselho, a gente tem que chegar a uma solução. Gente, era uma mediação de um grande conflito ali. Né? E as meninas falavam que os meninos que não sabiam brincar, e os meninos falando que eram as meninas que puxavam, que tinha a unha grande, que arranhava, e as meninas falavam que eles tinham mais força. Eles chegaram a uma conclusão. Qual a conclusão que eles chegaram? Eles se colocaram de castigo. Eles não iam mais ter recreio. O recreio deles seria dentro da sala, brincando dentro da sala com os jogos, né? Porque a gente tem um momento na sala para jogos. E aí eu falei, mas vocês têm certeza que vocês querem isso? A gente tem, a gente vai ficar sem o recreio, a gente vem para a sala, brinca um pouquinho, que aí o recreio deles 15 minutos, né, gente? Eu falei, a gente até pegar os jogos e estruturar como é que vai ser, já acabou a hora de brincar. E eles ficaram assim a semana inteirinha. Só que eu falei assim, cara, eles não podem ficar sem recreio, porque recreio a escola tem isso como está dentro né, da estrutura pedagógica da escola, o recreio, eles precisam correr, precisam brincar, precisam tomar sol, mas eu deixei que eles experimentassem. E aí, quando voltamos para o conselho, eu levei como pauta a avaliação disso. E aí eu perguntei para eles, quando eles pararam, né, por que eles saíram do recreio? Porque no recreio eles estavam brincando de forma mais agressiva e tudo mais. E aí eu falei, bom, vocês saíram do recreio, vocês ficaram aqui. Vocês aprenderam nessa semana a não brincar assim? Aí teve criança que falou que sim. Teve criança que falou não. Eu falei, por que você não aprendeu? Ele falou assim, porque a gente não brincou para saber se a gente tinha aprendido ou não. Eu falei, pois é, porque para a gente aprender uma coisa, a gente tem que vivenciar aquilo. Então, não ter o recreio não ensinou vocês a estar no recreio brincando de forma correta. Né? Então, e também porque a escola tem um espaço do recreio. E aí já tinha professores falando, não, mas eles estão subindo, meus alunos querem subir também, porque querem ver o que está acontecendo. Enfim, a gente estava saindo fora da estrutura da escola. Então, a gente voltou para o recreio e eles tinham ali um desafio que era definir, então, outras brincadeiras. E aí eles criaram eles propuseram outras formas para resolver isso, que era não brincar disso, ou que era brincar disso, mas tomar cuidado com o colega. Então, eles decidiram, né? Eles foram testando isso, brincavam, mas com mais cuidado, brincavam também de outras coisas, porque eles estavam só brincando disso, e que isso estava deixando todo mundo muito agitado. E, enfim, gente, isso foi no segundo bimestre, a gente teve terceiro, quarto, eles não ficaram sem recreio, eles brincavam, eles pararam de se arranhar, de se machucar. A minha turma tinha como eles são calmos, eles preferiam ficar na sala. Mesmo depois que eles resolveram tudo isso, eles voltavam a falar da gente ficar na sala. E aí a gente chegou a ficar na sala, assim, a gente ficava 2 dias na sala e 3 dias fora, porque eles também precisavam pegar sol, brincar com as crianças das outras turmas, porque eles estavam mais calmos, eles queriam brincar mais tranquilos, e o recreio é muita criança, o pátio é enorme, enfim. Mas eles conseguiram chegar à solução sozinhos. Então, assim, é possível sim a criança chegar a essa solução. Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com vocês para a questão da mediação de conflito com criança. Eu vou voltar a falar mais sobre isso, mas eu queria só finalizar, fechar aqui o que eu falei com vocês, né? Primeiro, que vai ser um processo, não é de um dia para o outro. Segundo, tentem levar para a sala de vocês um pouco sobre a educação socioemocional. Procurem entender um pouquinho mais da disciplina positiva e procurem entender um pouco mais da comunicação não violenta. São 3 abordagens que vai ajudá-lo não só com a questão das brigas, mas com todo o resto dentro da sua sala de aula. Né? Quando a criança estiver num conflito, né, sumiu minha borracha, né, gente?
Material da rede, tudo igual, a borracha é minha, a borracha é minha. Então, chama a criança para conversar. Por que que você acha que é sua? Por que que você acha que é sua? Ah, porque tem um sinal, está escrito. Então, e como é que a gente pode fazer para resolver isso? Então, deixem as crianças decidirem, né? Comece a dar espaço, mas isso não é chegar de uma hora para outra e achar que eles vão fazer isso sozinhos. Ah, professora Gleice, eu chamei eles lá para conversar, eles quase brigaram na minha frente. Não é assim que vai funcionar. É um processo, né? E no princípio, você vai ter que intervir mais, mas depois você vai saindo fora dessa história, desse momento, desde que as crianças possam assumir esse papel, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Dá um curte aí, gente, coloca uma joinha aí para que o YouTube perceba que é um conteúdo relevante e passe a distribuir esse conteúdo para outros professores, né? E a gente se vê aí no próximo vídeo, que eu vou estar falando um pouquinho mais de educação socioemocional. Beijo no coração. Fiquem bem.